desempenho do mercado imobiliário do Sudeste no primeiro trimestre desse ano. Eu sou Marcos Catalian e vou trazer nesse vídeo um breve panorama da incorporação residencial no Sudeste no primeiro trimestre desse ano. Vou trazer dados de lançamento, vendas, estoque, preços, sempre procurando comparar o primeiro TRI desse ano com o primeiro TRI de 23, para entender o que aconteceu no Sudeste e tentar entender o que a gente pode esperar aí do segundo trimestre e, de certa maneira, desse ano. Vamos dar uma olhada? Compartilhando o material com vocês, são mercado imobiliário da região Sudeste, primeiro trimestre de 2024. Lembrando que esse é um trabalho que fazemos para a CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde todo trimestre a gente analisa os principais mercados brasileiros de incorporação residencial vertical. Nesse panorama, trazendo dados aqui do Espírito Santo, né? Vitória e região metropolitana, Minas Gerais, toda a região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo Nova Lima, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda, São Paulo, além da capital e região metropolitana, várias cidades, por exemplo, a Baixada Santista, Bauru, Campinas, Americana, Jundiaí, Limeira, Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré, Taubaté, ou seja, várias cidades aí de São Paulo. Vamos dar uma olhada? Primeiro, quais foram os destaques do primeiro trimestre deste ano? Bom, uma queda de lançamento na ordem de 8,2%, né? Uma queda importante, lançou menos unidades no primeiro trimestre desse ano, mas, por sua vez, vendas com crescimento de 11,6%, ou seja, as vendas efetivamente expandiram-se, né? Resultado, houve uma queda na oferta final. A oferta final seria o estoque, ou seja, o que está disponível para venda, uma queda de 15%. É importante dizer, né? Em relação ao trimestre imediatamente anterior, também já vinha tendo queda de lançamento, 45%, e vendas praticamente não teve variação. O que foi destaque no Sudeste, né, no lançamento, já que eu falei que teve queda em lançamento? Não foi o Minha Casa Minha Vida, bem ao contrário. Minha Casa Minha Vida, o residencial econômico, teve muito crescimento em lançamento, né? Então, ele que segurou um pouco a queda. Cresceu aí 56,8% em lançamento, na comparação com o mesmo período do ano passado. Vendas 45% também puxando o desempenho. E resultado ainda uma queda no estoque, uma queda na oferta final na comparação trimestre contra trimestre. Ou seja, pessoal, não fosse o Minha Casa Minha Vida, a queda em lançamento e a queda em venda também teria sido mais expressiva. Segurou muito bem aí o primeiro TRI, o Minha Casa Minha Vida na região Sudeste como um todo. O que caiu muito no primeiro trimestre na região Sudeste? O produto chamado luxo e superluxo, né? Luxo é de 1,5 milhão a 3 milhões, superluxo acima de 3 milhões. Lembrando que é uma metodologia que a gente desenvolveu para a CBIC, né? Então, lançamento, uma queda de 20,7%, vendas menos, uma queda menor, né? 3,9%, o estoque continuou caindo, 3,8%. Quer dizer, o destaque, na verdade, negativo é o menor volume de lançamento, né? No produto luxo, super luxo. Por sua vez, como as vendas caíram menos, isso até foi bom, né? Reduziu o estoque desse produto, que é um produto mais caro e mais difícil, né, de ter uma velocidade de vendas maior, né? Vamos olhar, então, no agregado como é que terminou o Sudeste. Essas cidades que eu mencionei. Bom, elas lançaram 28.230 unidades, então é um bom volume de lançamento, embora apresentou uma queda importante. Essas unidades, como eu tinha já apresentado, elas só não caíram porque o Minha Casa Minha Vida chegou a representar 55%, pessoal, do lançamento no trimestre no Sudeste, o que mostra que tinha um represamento de lançamento muito grande no Minha Casa Minha Vida.
O valor geral de lançamento foi da ordem de quase 15 bi, 14 bi 400, né? Foi quanto se lançou em dinheiro, 14 bi 400. Aí sim, uma melhoria em relação ao mesmo período do ano passado, cresceu 9,6%, ou seja, lançou-se mais dinheiro esse trimestre que o trimestre igualmente similar no ano passado. No valor geral de lançamento, o luxo e superluxo perdeu participação, né? Foi para 22%, tinha sido 33% no trimestre anterior. Os padrões estándar, médio e alto, praticamente metade, né? Vencendo ao redor de metade, deu 51%. O destaque foi o crescimento do Minha Casa Minha Vida, que já representou 27% do valor geral de lançamento lançado. Olhando por estado, a queda foi nos 4 estados do Sudeste, à exceção de São Paulo. São Paulo teve um pequeno crescimento de 5,5% na comparação trimestral. A queda foi em relação sempre ao trimestre imediatamente anterior, tanto que caiu 45%, né? E como foram as vendas no Sudeste? As vendas foram muito fortes, como eu tinha dito, cresceu 11%, vendemos 43.390 unidades, aquilo que eu mostrei, né, praticamente sem variação. Então, venda veio forte, 43 mil unidades vendidas, aí de incorporação em um trimestre na região Sudeste. Essas vendas forte no Minha Casa Minha Vida, né? Quase 40% das vendas de produto econômico, 57% de outros padrões, você vê que vem mantendo a média de 60%. E o produto luxo, super luxo, ele vende menos, né? Em volume, 4%. E, claro, isso vai ser compensado pelo valor da venda, né? Que é o VGV vendido. VGV vendido, um crescimento elevado, um crescimento de 27% no VGV vendido na comparação trimestral, ou seja, 22.900 milhões vendidos, quase 23 bilhões em vendas, num trimestre muito forte, né? Esse VGV forte, ele tem uma participação de pouco mais de um quarto nos produtos luxo e superluxo, 56% em outros padrões, que é bem expressivo, e o Minha Casa Minha Vida na ordem de 18%, também já vem atingindo um VGV bem importante aí na venda, no agregado de venda da região Sudeste. Olhando aí a variação de unidades vendidas trimestre contra trimestre, variação muito positiva no Espírito Santo, variação negativa em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com variações no trimestre, comparado com trimestre contra trimestre, variações positivas de 2 dígitos, né? Terminando, portanto, com 11,6% de crescimento em vendas na região Sudeste, na comparação trimestre contra trimestre. Fazendo aqui, portanto, uma leitura analítica do primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 24, queda do estoque, né, que é a barra amarela, aumento de venda, que é a barra vermelha, e uma queda em lançamento na ordem de 8%. Como eu disse, só não caiu mais porque o Minha Casa Minha Vida puxou esse resultado. Numa análise geral do estoque, a gente tem um estoque na região Sudeste como um todo de 125 mil unidades, com um destaque devido ao lançamento muito grande aí no estoque para o padrão econômico, na sequência o padrão estándar, né? Padrão econômico com 36% de estoque, o que é bom, porque é um estoque que gira rápido, e como teve muito lançamento, ele deve cair rapidamente também esse estoque. Um estoque que está numa divisão relativamente adequada, né? Uma participação bem significativa dos 2 dormitórios,
uma participação importante de um dormitório, que é um produto muito forte nas capitais, né? Sobretudo em São Paulo, e uma participação adequada por 3 dormitórios. Quando a gente vai olhar o preço médio, né? E logicamente preço médio é médio, né? Tem a virtude e o defeito de ser médio. Privativo médio do Sudeste, 10.600, que é muito puxado por São Paulo, 10.900, Rio de Janeiro, 10.180, cai um pouco em Minas Gerais para 8.800, e o Espírito Santo sobe aí para 11.300. Aqui a gente pode ver os estados que tiveram variação mais importante em lançamento, venda e oferta, né? Olhando aqui pelo gráfico de cores. E, finalmente, a gente vai para os mapas de localização, onde a gente situa, como vocês podem ver, aonde vem sendo colocado essa oferta, esses empreendimentos. Só de olhar esse mapa de São Paulo, né, dá medo, né? É o principal mercado do Brasil, e eu fiz questão de mostrar aqui para trazer para vocês aonde estão os lançamentos ali de São Paulo. Tudo somado, tivemos um bom primeiro trimestre, né? Com vendas muito fortes, tanto em unidade quanto em VGV vendido, como a gente viu, o VGV vendido cresceu, unidades cresceram, estoque caiu, uma queda em lançamento, né? Uma queda que não ocorreu pelo Minha Casa Minha Vida, ao contrário, Minha Casa Minha Vida puxou o lançamento para cima, mas caiu em outros padrões aí. E temos que aguardar agora para entender um pouquinho como vai ser o segundo tri. Possivelmente essa dinâmica de muito lançamento no Minha Casa Minha Vida, alguma queda, alguma redução em outros padrões, a gente deve observar também no segundo trimestre, o que deve gerar um estoque saudável. Vamos acompanhar a evolução do ano. Espero que tenham gostado. Continue nos assistindo, siga o nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. É sempre um prazer trazer as informações do mercado imobiliário brasileiro para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.